Boa noite, tudo bem com vocês? Que bom que estamos aqui, mais uma quinta-feira juntos. Um projeto que começou de forma muito despretensiosa, mas que estamos conseguindo alcançar os objetivos. O que eu quero trazer hoje para vocês é uma questão que tem me preocupado bastante em relação ao desenvolvimento infantil. Mas antes de nós começarmos falando aí sobre o tema de hoje, que é autoestima e o que a autoestima tem a ver com aprendizagem, eu gostaria de esperar algumas pessoas que estão chegando, mas me apresentando para vocês. Para quem não me conhece e depois pode ver essa live que vai ficar gravada, meu nome é Evelyn, eu sou pedagoga e porque eu tenho essa primeira formação, eu digo que eu sou sempre professora, foi a primeira profissão que eu escolhi e que exerço desde os 18 anos, então ser professora é a minha primeira referência. Depois eu fiz fonoaudiologia e acho que a fonoaudiologia me ajudou a ser melhor professora e ser professora me ajuda a ser melhor fonoaudióloga. E depois, continuando a estudar, eu recebo muitos adolescentes aqui na clínica, trabalho com muitos adolescentes e digo para eles, olha, estudar é uma questão de vida toda, né? A gente não para de estudar, porque às vezes a ideia que eles têm é que depois da faculdade eles vão parar de estudar. E a gente sabe que não é assim, né? O bom profissional é aquele que está sempre estudando. E hoje a gente tem aí uma infinidade de cursos e de possibilidades. Então, depois que eu terminei as graduações, eu me especializei em planejamento e avaliação educacional, em psicopedagogia. Hoje eu trabalho aliando a fonoaudiologia educacional, trabalho também dentro da área da fono com linguagem e a psicopedagogia. Penso que é uma vertente importante, porque quando a gente fala em desenvolvimento infantil, nós estamos falando de um desenvolvimento global, o desenvolvimento do ser humano como um todo. Então, depois das especializações, eu fiz o mestrado em educação. O mestrado, eu falo que o mestrado nos dá a grande abertura para a pesquisa, né? O objetivo do mestrado é a pesquisa e nessa área da pesquisa eu trabalhei com formação de diretores. Na época eu atuava como diretora pedagógica em uma instituição, então eu trabalhei com essa formação, que é uma formação também importante, a formação do diretor escolar, do diretor pedagogo, né? Daquele que está à frente liderando uma instituição. Mas, ao fim de 2019, eu resolvi fazer essa mudança, né? Essa transição, eu chamo de transição de carreira. Deixei a escola e vim para a clínica, né? Entendendo que, além da clínica, eu podia atuar numa das minhas grandes paixões, que é o fato de levar conhecimento para o maior número de pessoas, né? Trabalhar como palestrante, trabalhar com formação de professores, trabalhar com parentalidade, orientando pais e mães, tanto em cursos como em palestras, como em mentorias. Então, o consultório me abriu essa possibilidade porque os horários são mais flexíveis, né? A gente consegue, então, atender uma demanda que não seria possível se estivéssemos o dia todo
na escola. Apesar daquele coraçãozinho que ainda bate forte, né? Pelo espaço escolar. Então, é uma opção que nunca deixa de ser aceita, né? Mesmo em consultório, visitando as escolas onde os pacientes estudam, eu estou sempre em contato com esse ambiente, o que é, para mim, muito prazeroso. Então, essa é a Evelyn, que em 2018 resolveu escrever um livro. E esse livro, a ideia do livro era aquilo que eu falo para os pais, aquilo que eu sempre atendi os pais na escola, orientei as crianças. Então, isso eu quis colocar no livro, porque o livro dá a possibilidade de atingir pessoas que presencialmente eu não conseguiria. Então, em 2018, eu lancei o livro Educação, um desafio de muitas faces. O livro me beneficiou no sentido de ser um cartão de visita em qualquer lugar que eu chego, né? Eu falo que o livro tem essa representatividade. E agora, recentemente, vocês que estão acompanhando aí, eu então resolvi transformar essa busca por trabalhar e dividir conhecimentos de uma forma mais interativa. E aí eu resolvi, então, a gente decidiu, eu tenho uma equipe trabalhando comigo, então nós decidimos que nós faríamos o projeto Educação, um desafio de muitas faces. E que às quintas-feiras nós levaríamos sempre um conteúdo para a plataforma, né? Para tanto o Instagram, que vocês estão agora, e avançando daqui um tempinho para o YouTube também. E com a proposta de sempre trazer também convidados que pudessem falar não do conhecimento, só o conhecimento teórico, mas que trouxessem, né, também as suas realidades. Então essa é a proposta. Eu sempre vou convidar alguém para estar comigo nesses momentos, mas com o sentido para levar a sua realidade. É muito prazeroso quando a gente recebe alguém e esse alguém consegue falar da sua experiência, porque eu digo sempre que as experiências são únicas, mas elas servem para nos mostrar um caminho, não que nós devemos seguir a partir das experiências de outras pessoas, mas essas experiências indicam caminhos, né? Indicam reflexões. Então é um grande prazer quando a gente traz o convidado. E aí chegamos num ponto que as pessoas começaram a nos pedir mais algumas coisas, né? Tipo, eu não tenho Instagram, passa para o YouTube, por que você não faz um curso sobre isso? Por que a gente não conversa sobre isso numa mesa redonda, que pode ser tanto online como presencial? E aí, aquele bichinho que está comigo durante toda a minha vida, que é a questão de por que não, né? Por que não? Vamos tentar. E aí, então, eu tenho uma surpresa para vocês que eu não vou contar hoje, mas está chegando aí. Se eu pudesse dizer, está assim, ó, está quase indo para o forno, né? Está quase pronto o que eu vou trazer para vocês em relação a ampliar esse momento que estamos tendo aqui às quintas-feiras, às 20 horas,
ampliar o acesso que eu tenho às professores, escolas, pais e mães, ampliar, partindo para atingir um público que não esteja só em Goiânia. A gente atinge esse público aqui no Instagram, mas eu quero ampliar isso para a gente atingir todo o Brasil, né? Ai, Evelyn, pretensiosa, o coração fica deste tamanho, né, gente? O passo será que não é muito grande? Mas eu acredito que desafios são para serem enfrentados. E não é à toa que o projeto e o nome do meu livro é Educação, um desafio de muitas faces. Porque nada mais desafiador do que educar um filho. E eu sempre digo para vocês, e vou dizer em todas as lives, que o meu maior desafio e a melhor parte do meu currículo é o meu filho, que chama Luiz Eduardo, tem 24 anos, agora já é um advogado, já está trabalhando, né? E me enche de orgulho. Além do Luiz Eduardo, eu costumo dizer assim, olha, as pessoas sabendo, né, como eu gosto de criança, como eu gosto de adolescente, como eu sempre trabalhei com crianças e adolescentes, com famílias, elas me dizem assim, nossa, Evelyn, mas por que você teve só um filho? Ora, primeiro que a relação que a gente estabelece com crianças, adolescentes e famílias no local de trabalho é completamente diferente da relação que a gente estabelece com os nossos filhos em casa. Segundo, porque eu acho que toda mulher enfrenta o grande desafio de conciliar a vida profissional com a vida de mãe, de dona de casa. Por quê? Porque a gente sabe que nós temos dupla ou até tripla função. Então, quando eu vi que eu queria, gostaria, pretendia trabalhar, né? E eu gosto de trabalhar, eu já contei para vocês que desde que o Luiz Eduardo era pequenininho e ele pergunta, mãe, por que você não fica em casa? Por que você trabalha? Eu sempre disse para ele que eu trabalho primeiro porque eu gosto e segundo porque eu preciso, né? Porque a gente precisa, a gente quer, a gente gosta de viajar, a gente gosta de comer coisas diferentes e isso tudo tem um preço, a gente gosta de escolas boas. Então, desde pequenininho a gente trabalhou. Eu sempre trabalhei com todas as crianças e principalmente trabalhei com aquelas mãezinhas culpadas, né? Se tiver alguma aí me escutando, nasce uma mãe, nasce um coque, nasce uma culpa. Então, trabalhando essa questão da culpa, eu sempre orientei, sempre disse para as mães, veja, mãe, culpa a gente tem daquilo que a gente fez intencionalmente. E a gente, enquanto mãe, a maioria delas, a gente não erra intencionalmente. Quando a gente erra, é uma questão realmente de, naquele momento, a gente ter pensado que aquilo era o melhor. E aí isso pode trazer algum erro, mas não pode trazer culpa, porque foi o que era melhor para ser feito naquele momento. Então, vocês esperem aí que nós vamos ter boas surpresas, né? Nesse caminho aí de multiplicar aquilo tudo que eu venho estudando durante toda a minha vida profissional. E é muito tempo, eu não vou contar para vocês quanto, mas é muito tempo conciliando o estudo, a parte teórica com a vivência. Fundamental para a gente. Eu vejo tantas pessoas hoje falando sobre como educar os filhos. Educar filhos também pode ser estudado, também é uma competência a ser desenvolvida. Assim como você
procura se capacitar, se qualificar para o mercado de trabalho, para se desenvolver na sua profissão, você também pode estudar, e é essa nossa proposta, para que a maternidade, a paternidade não seja tão desafiadora, tão difícil, tão extenuante, tão contraditória, porque a gente ama demais, né? E esse amor tanto nos leva a permanecermos numa situação de refém, quando a criança, o adolescente passa a fazer o papel de autoridade, passa a mandar, quanto a gente também pode atender a questão do autoritarismo, né? A gente parte de uma ponta para a outra dos extremos. Então a gente precisa sim estudar e nos capacitarmos para serem melhores educadores. Sejamos professores, pais, mães, e eu vou até um pouquinho mais. A gente precisa falar sobre as relações com padrastos e madrastas, né? Os meus, os seus e os nossos. Que papel é esse que a literatura traz como uma madrasta, como aquela que é a má, e que hoje não é verdade, né? Nós temos aí vários casais que estão em segundas, terceiras relações e que as madrastas e os padrastos exercem a função de pais e de mães com muita dedicação. Eu conheço, assim como conheço aquelas e aqueles que não dão conta. Mas já esperei um pouquinho aí as pessoas chegarem e agora vamos entrar no nosso tema de hoje. E eu pergunto para você, pense aí você, como está a sua autoestima? Você, se eu pedisse agora para você me dizer o que você entende como autoestima. Quando a pessoa diz assim, ele não tem autoestima, ou ele tem uma boa autoestima, o que você entende disso? E a segunda questão que eu trago é, por que a gente está relacionando a questão da autoestima com a educação? Ora, primeiro que definindo a autoestima, ninguém aí quis definir, mas definindo a autoestima, eu estou dizendo de uma avaliação que eu faço de mim mesma. Quando eu vou comprar, vamos dar um exemplo, eu vou comprar um apartamento. Eu peço para que uma pessoa vá até o apartamento e avalie o apartamento para ver se o preço que eu vou pagar é um preço compatível com o que eu estou comprando. Então, eu tenho uma avaliação desse imóvel. E você? Qual é a avaliação que você faz de você mesma? De você mesmo, né? Quando você se olha no espelho, eu gosto de fazer uma atividade nas palestras, que eu peço para todas as pessoas pegarem os seus celulares e tirarem uma selfie. E depois eu peço para as pessoas trocarem os celulares ali com quem estiver ao lado, né? Por quê? Porque geralmente quando eu pergunto para as pessoas o que elas acham da foto que elas tiraram, elas vão colocar muitos defeitos. Nunca vai ser uma foto que ela goste. Às vezes vai tirar 2, 3, 4, até uma ficar mais ou menos, e aí então eu aceito. Mas quando eu dou para o meu colega do lado, ele vai até achar que a foto tá boa,
né? Ele vai ver menos defeitos, ele vai ver mais qualidades. Por que será? Por que será que a gente é tão exigente com a gente mesmo? De onde vem isso? De onde vem essa necessidade de ser bom, de ser perfeito? Tá, a gente fala muito hoje nessa cultura de exaltação ao corpo perfeito, a influencers, né? Aquelas pessoas que mostram uma vida muito perfeita, né? Isso sim, ok. Mas essas pessoas já estão além da fase da educação, né? Elas já foram educadas. Como é que elas têm coragem? Por que não todas temos coragem de gravar vídeos e mostrar o que nós somos verdadeiramente, né? Ou não? Mas, por quê? E aí, por isso que eu falo que isso é importante, porque começa lá na nossa casa. Lá quando nós somos filha e filho. E essa é a importância de nós relacionarmos a autoestima à educação. Vejam bem, a autoestima está relacionado a dom, a talento. Vamos diferenciar dom e talento? Dom é aquilo que nós nascemos com. Então, eu posso ter um dom para música, né? A gente vê crianças muito pequenas que sentam no piano e fazem ali, começam a tocar. Mas ela só terá talento se ela pegar esse dom e desenvolver. Então, essa é a diferença entre dom e talento. E o que acontece, a gente vê comumente acontecer nas famílias. As famílias já lá na gestação, quando ficam sabendo que terão um filho homem ou uma filha mulher, e principalmente depois do nascimento, já um pouco ali na fase dos 4, 5 anos, a menina vai para o balé e o menino vai para o futebol. Não é assim? E se ele não tiver dom para o futebol? Se ele não tiver talento para o balé? Como é que a gente faz? A gente começa a destruir uma autoimagem. Quando eu digo, mas o meu sonho é que você, meu filho, jogasse futebol, que eu participasse dos torneios. O meu sonho é fazer um coque em você para você ir para a aula de balé, porque eu sempre vi as meninas no balé e eu sempre gostei. Quando é que você parou e analisou qual é o dom que seu filho está trazendo com ele? Qual é o dom? Em que ele é bom? Chegam muitos pacientes aqui na clínica e eu vi acontecer muitas vezes isso na escola com crianças que nasciam com um dom muito especial, por exemplo, para a música. E graças a Deus isso, gente, tem se modificado ao longo do tempo. Os pais não incentivavam esse dom musical porque música não é profissão, né? Meu filho tem que ser médico e se ele for músico, ele pode querer depois fazer faculdade de música. Gente, a gente está falando aqui que um pai está pensando isso, vocês podem achar que é exagero meu, mas um pai começa a pensar isso quando a criança tem 4, 5 anos. Entendeu? Então, vejam bem, por que a bailarina? O que mostra quando eu faço uma opção para a menina bailarina? Por que eu não posso fazer opção para o menino bailarino, se esse for o dom dele? Se esse for o talento que ele quiser desenvolver?
Porque culturalmente as meninas fazem balé, os meninos fazem futebol e principalmente eles não podem se dedicar, tanto meninos como meninas, não podem se dedicar à arte. E quando eu falo arte, eu estou falando de música, eu estou falando de artes, pintura, eu estou falando de N outras, né? Por quê? E aí, para que eu possa colocá-lo no balé e no futebol, eu começo a dizer a ele que ele não é suficiente, né? Que ele não é bom. E aí, gente, é como se fosse um carimbo. Eu prego esse carimbo nessa criança. Então, é quando a mãe chega e diz assim: Evelyn, mas não tem jeito não. Desde criança esse menino foi custoso. Desde criança ele não fez o que as outras crianças faziam. É quase como se ela estivesse colocando um rótulo aqui, ó. Ele não dá conta, né? É isso que eu falo de autoimagem, de construção da autoestima. Outra coisa, a comparação. Olha lá, o seu primo já faz, por que você não faz? Olha lá como seu primo é bom no futebol e você aí, ó, preguiçoso, nem joga, nem gosta de jogar. Ah, meu Deus, ó, todo mundo hoje vai ver o jogo do Flamengo, fulano não quer ver jogo de futebol. Eu fico até preocupada porque todo mundo gosta de futebol e ele não gosta de futebol. Ele é um estranho, né? E aí a criança começa a entender que realmente ela é uma estranha por não gostar e não atender às expectativas desta mãe, desse pai, dessa família, certo? E aí nós vamos caminhar mais um pouquinho. A Estela tá me contando aqui que a Mariana gosta muito de música, né? E que ela percebe também esse talento para dança. Mariana tem 3 anos, né? Então olha que bom, uma mãe atenta que já sabe identificar na sua filha esse talento, esse dom. Então vejam, nossa, pensa como é rico, né? Uma pessoa que gosta de dança, que gosta de música, né? Pode ser que lá na frente a Mariana vai escolher outra profissão. Nós não estamos aqui, nós estamos longe de falar de profissão, nós estamos falando daquilo que é mais importante para uma pessoa. É o valor que ela dá a ela mesma. Uma pessoa que se valoriza, ela é mais difícil que ela caia em armadilhas que estamos vendo aí todos os dias. Golpes em que as pessoas acabam dando dinheiro para homens que as submetem a relações tóxicas, né? Uma pessoa, uma mulher com autoestima, um homem com autoestima, ele não vai cair facilmente nesses golpes, porque ele vai entender que ele não merece isso, porque ele sabe quem ele é e o que ele teve que fazer para chegar aonde ele está. Mas vamos voltar um pouquinho. Eu estou falando de uma fase de 4, 5 anos e vou passar para a fase da alfabetização, ou a chegada às exigências maiores na escola, as exigências de competências que onde algumas crianças podem apresentar dificuldade. Se eu já tenho o rótulo daquele que não aprende, até hoje, ó, eu já morri de ensinar
a amarrar o tênis, comecei a comprar tênis com velcro, porque até hoje eu ensino e não aprende, esse menino deve ter um problema. Olha bem, olha o que a criança está escutando. Primo dele, muito mais novo, ou o irmão muito mais novo, já amarra o tênis. Quando ele chega na escola e que ele observa qualquer dificuldade que para outra criança podia ser encarada como uma dificuldade normal, ele já está com a sua autoimagem tão desgastada que ele se inibe cognitivamente. Então, a importância de nós estarmos falando aqui sobre autoestima e aprendizagem é porque se você não pensar na construção dessa autoimagem dos seus filhos, você vai chegar com ele com dificuldades muito maiores e talvez muito difíceis de serem superadas. Por quê? Porque quando eu sei que eu dou conta até das coisas difíceis, se eu tiver esforço, se eu me dedicar, se eu me capacitar, eu vou à luta. Ou eu cruzo os braços e falo, bom, ninguém acredita em mim mesmo, eu desde pequeno não dou conta de nada, meu irmão sempre foi o melhor, meu primo consegue coisas que eu não consigo, eu vou dar em quê? Em nada, né? E isso é uma questão que vai interferir até na alfabetização, na aquisição da leitura e da escrita. Porque se eu não me sinto capaz, porque eu não sou o suficiente, para que aprender? Então vejam que eu não estou falando de uma autoestima só relacionada à beleza, ao físico, né? Essa é uma autoestima bastante importante. A gente tem vários exemplos, né, de pessoas que insatisfeitas, por exemplo, com o cabelo, né? A insatisfação com o cabelo levou essas pessoas a serem pessoas mais retraídas. Ora, o meu cabelo é tão feio que eu não vou sair porque eu não quero mostrar esse cabelo para ninguém. Eu não mereço o amor de alguém porque o meu cabelo não é bonito, porque eu estou acima do peso, porque eu N motivos. Ah, Evelyn, mas você está falando de uma questão lá posterior. Não, eu estou falando para você prestar atenção naquilo que você está fazendo com o seu filho desde o nascimento. Não estou aqui trazendo mais um motivo para você sentir culpa. Estou aqui dizendo para você que quando eu falo isso, é para que você reflita sobre as suas atitudes e que você possa mudar. Por quê? Gente, nós passamos, olha, eu hoje estava falando com uma pessoa e perguntei assim para ela. Na verdade, era uma conversa e ela acabou me perguntando, né? Por que antes não tinha, ninguém estudava para ser pai e mãe e todos nós estamos aqui hoje? Gente, todos nós estamos aqui hoje sofrendo muito, muita gente sofre. Por quê? Porque os pais não tinham esse conhecimento. Porque os pais não se importavam em desenvolver em nós essa autoestima. Então, eu me lembro bem que eu já contei isso numa live, não sei se contei numa live, mas tem um caso interessante de uma pessoa que ela morava num lugar que tinha muita laranja e ela acabou, ela e uma prima,
cortava a laranja no meio e jogava numa parede, que era uma parede da casa da avó. Então, elas passavam a laranja no barro e jogavam nessa parede. Quando o pai chegou, o que aconteceu? Uma bronca. Por quê? Porque a gente não suja a parede da casa dos outros. O pai está errado? De jeito nenhum. Mas o pai poderia dizer: apenas o lugar está inadequado. Não a atitude. Gente, a atitude de pegar a laranja, cortar, passar no barro e jogar e fazer um desenho, isso é um talento, né? E um desenho que ficou muito bom. Então, não estamos aqui dizendo que deixe seu filho, ele é artista, então ele pode rabiscar todas as paredes. Não pode, mas você pode comprar um material para ele e dizer: vamos desenhar nesse material. Você pode diversificar o material. Isso também é autoestima. Eu não sei tudo e ninguém sabe. Então, a gente presta atenção naquilo que a gente traz como dom e naquilo que a gente traz como talento. A gente desenvolve esse talento e a gente se considera bom em alguma coisa. Ou pessoas, né, são diferentes em 2 coisas, em 3 coisas, mas ninguém é bom em tudo. Por isso, nós precisamos um dos outros, porque nós nos complementamos. Como é rico um ambiente de trabalho em que uma equipe já entendeu que cada um traz o seu talento e que as coisas vão fluir para um trabalho de qualidade. Vejam que nós, de novo, estamos falando de um trabalho na idade adulta, mas que começou o seu alicerce na infância e que passou pela adolescência. Eu tenho recebido muitos adolescentes e as queixas são muito relacionadas à ansiedade, à comparação com seus colegas e ao fato de nunca serem como os adultos querem que eles sejam. Uma exigência acima do que é tolerável. Então, é aquela, tirou 9,5, por que não tirou 10? Tá acima do peso, por que não faz regime? Por que não emagrece? Talvez a gente não queira emagrecer. Ou talvez a gente não consiga. E aí a gente precisa ter abertura para pedir ajuda. Mas como que eu peço ajuda se o tempo todo estão me falando que eu não consigo porque eu sou preguiçosa, ou porque eu não sei fazer direito, ou porque alguém faz melhor que eu? Então, vejam que quando a gente relaciona o trabalho, o estudo com a autoestima, a gente está dizendo da valorização daquilo que é a minha essência enquanto pessoa. O que é? Quando você recebe elogios, como é que você trata isso? Quais são os elogios que você recebe? Às vezes a gente pergunta assim, em que você é bom? Aí a pessoa para, e a gente fala, em que você é bom? E a pessoa está pensando, porque ela não consegue dizer aquilo que ela é bom. A dica, eu sempre falo assim, olha, pense naquilo que as pessoas te elogiam e você vai saber aquilo que você é bom.
É claro que os elogios devem ser elogios honestos, não é? Mas eles também são reforçadores. Eu sempre tive muita facilidade para socializar, para falar, né? Uma habilidade maior para enfrentamento de público, para falar em público, tanto que estou aqui agora, né? E isso foi muitas vezes reforçado. Eu estudei numa escola de freira a vida toda, né? No Colégio Auxílio em Anápolis. E lá nós tivemos oportunidade de fazer parte de grupos de teatro, de danças, de coroação de Nossa Senhora. Eu fui do Centro Cívico, existia Centro Cívico naquela época, e eu fui oradora do Centro Cívico, né? Então, vejam bem, todas essas coisas me levaram a desenvolver esse talento e a pensar aquilo que eu sou, que eu faço bem, né? Então, quando eu faço os cursos de oratória, por exemplo, nossa, Evelyn, mas você faz curso de oratória? Você tem coragem? Claro que tenho coragem, porque eu me saio bem quando eu falo em público. Então, é uma questão de passar esse conhecimento, que são técnicas, né? Para ajudar outras pessoas a fazer aquilo que eu faço como talento, como dom. Pense você aí. Pense primeiro em você. Qual é o seu dom? Qual é o seu talento? Você tem desenvolvido o seu talento? Ou você tem caído nesta comparação irreal com aquilo que é perfeito e você então sempre está aquém dessa perfeição? Pense um pouco. É engraçado quando eu estou dando aula, tem aluna minha aqui, tudo bem, Conceição? Eu sempre, quando eu saio da aula, né? Às vezes as pessoas se aproximam e dizem assim: professora, como é que você sabe isso tudo? Nossa, professor, parece que você sabe tudo. Aí eu digo assim: vocês também vão saber, né? Se vocês continuarem estudando, se vocês se capacitarem, vocês também vão saber. Por quê? Porque isso é conhecimento, né? Então, esta questão tá reforçando em mim que eu sei, que eu posso dar aula porque eu sei, porque esse é o feedback que eu recebo, né, das outras pessoas. Então, dom, talento nos levam a descobrir a nossa essência. E a nossa essência muitas vezes vem do nosso temperamento. O temperamento é aquilo que a gente traz da nossa genética. Então, muitas vezes basta eu dar a chance e oportunidade para as pessoas me mostrarem naquilo que elas são boas. Então, falta talvez oportunidade de deixar o seu filho mostrar qual é o talento que ele está trazendo, né? Depois que ele mostrar, eu vou então reforçar, capacitar. Não quer dizer que eu vou colocá-lo nessa trilha, porque muitas vezes a gente pode, né, ter outras experiências e sair-se bem em outras experiências. É por isso que a gente diz que a vida é de uma aprendizagem crescente, né? A gente vai se descobrindo. E para falar em descoberta, o grande mérito das pessoas saudáveis é o autoconhecimento. Se você se conhece, se você tem uma boa estima, você consegue desenvolver
aquilo que você traz como dom e as pessoas vão ver a sua essência. E, gente, nós estamos precisando ver as essências das pessoas por aí. Precisamos ver os talentos. Precisamos entender que não somos perfeição e não devemos esperar perfeição, principalmente dos nossos filhos. Nós temos que deixar os nossos filhos serem crianças. Eles têm que se conhecer e a brincadeira é um momento rico desta aprendizagem, do autoconhecimento. A autoestima está estritamente muito próxima do autoconhecimento, da valorização que você dá aos seus dons e aos seus talentos. E isso é o que a gente ensina para os nossos filhos. Aquelas famílias onde o tempo todo você está dizendo o ruim, elas criam pessoas ruins, pessoas que não acreditam nelas mesmas, pessoas que se sentem incapazes. Vou dar um exemplo bobo. Todas as vezes, você escolhe a roupa que seu filho vai usar para uma festa, para sair, para um passeio. Mas você tá falando então que eu vou deixar meu filho escolher, e se ele escolher sair com aquela camiseta que eu não gosto, toda, né? Eu vou ter que sair com ele assim? Quando crianças muito pequenas, você pode dar opções. Meu filho, nós vamos em uma festa e tem essa e essa roupa para você escolher. Simples, né? Não tão simples, porque tem uns que falam, não, mas eu quero aquela. Gente, se houver uma insistência, que mal tem que ser que ele vá com aquela. Por quê? Ele vai chegar à conclusão que ele devia ter escutado você, porque as outras pessoas estão vestidas e ele está vestido de uma forma inadequada. Eu tenho que deixá-lo passar por essa experiência. E essa é apenas uma experiência. Então, não é que você vai deixar escolher qualquer uma, mas optar. Essa opção é tão importante que lá na fase da alfabetização, quando eu preciso optar por qual letra eu vou escolher para colocar na palavra, isso também é opção. E a gente vê que crianças que não foram trabalhadas, que não foram motivadas a fazer as suas próprias escolhas, essas crianças também terão dificuldade de fazer as escolhas, inclusive dentro do processo de aprendizagem da leitura e da escrita. Tem também aquela criança que depende de tudo da mãe e do pai. Então, você pergunta assim, o que você quer comer? Aí ele fala, não sei. Como não sabe? Quem sabe? Então, por quê? Porque ninguém nunca perguntou. Chegava sempre, a comida já estava pronta, e aí eu não tô falando assim de almoço, de jantar, mas eu tô falando de um lanche que você tem mais opção, né? Quando ele não dá conta de escolher aquilo que ele quer comer. Isso lá na aprendizagem da leitura e da escrita também levará a uma dificuldade de escolher qual a letra que ele vai usar para escrever determinada palavra, qual palavra ele vai usar para fazer uma frase, quais frases ele vai usar para produzir um texto. Você pode estar pensando, nossa, o que isso tem a ver? Tudo.
Autoestima, autoconhecimento estão relacionados ao desenvolvimento da minha vida, tanto individual como social. Então, quando eu me conheço, quando eu consigo identificar em mim os meus dons e os meus talentos, quando eu consigo dizer para mim mesma que a perfeição não existe e que eu vou buscar ser melhor cada dia, mas não melhor que o outro, e sim melhor do que a mim mesmo. Quando eu consigo fazer isso, ninguém vai me segurar. Pena que a gente demora um pouco mais para aprender isso, dependendo de como nós fomos educados. Pais e mães têm uma função decisiva nesse momento, né? E aí a gente lembra que não é forçar um elogio. Eu disse isso desde o início. Não é forçar, é evidenciar aquilo que você está percebendo que o seu filho, a sua filha está trazendo como dom, como talento. E depois que você descobre isso, favorecer que isso seja desenvolvido. E dizer, olha, a gente precisa estudar todas as disciplinas, mas pode ser que você consiga, que você seja melhor em determinadas disciplinas. Isso já está me dizendo do meu talento. Isso está me dizendo. Agora, gente, não dá, né? Eu recebo pais aqui, eu recebi já há um tempinho um pai que me disse: você não pode dizer que meu filho tem dificuldade de aprendizagem porque ele vai ser engenheiro igual eu. Eu falei, e quem sou eu para dizer que não vai? Né? Mesmo com a dificuldade, se eu consigo reforçar o talento, se eu consigo reforçar e capacitar esse indivíduo, ele vai fazer mais esforço, mas ele também vai conseguir. Ele também pode conseguir. Agora, isso vai depender de como eu vou conduzir todo esse processo, né? Então, a Fernanda está dizendo aqui, é isso mesmo, Fernanda, a gente não tem que elogiar o tempo todo, a gente tem que encorajar, e a gente tem que encorajar sem usar do nosso juízo moral. Se é teatro, se é música, se é dança, se é matemática, se é língua portuguesa, se é informática, qualquer que seja esse talento, qualquer que seja esse dom, se ele é reforçado, ele traz para a pessoa uma autoimagem favorável. E aí sim, ela é capaz de se desenvolver plenamente. Então, gente, é isso que a gente entende relacionando a questão da autoestima. Por que que eu quis trazer esse tema? Olha como é importante, olha como isso é importante. A nossa preocupação primeira com os nossos filhos é a saúde, é o desenvolvimento físico, né? A gente lá preocupa primeiro se não está com febre, se não tem uma doença, se está crescendo, se está ganhando peso. Então a nossa primeira preocupação é essa. A nossa segunda preocupação vem daquilo que esta criança vai mostrando ao longo do seu desenvolvimento. Então, esse acompanhamento vai nos nortear naquilo que nós vamos valorizar, encorajar e elogiar nos nossos filhos.
Cuidado com os rótulos. Ninguém merece ser rotulado. Não, nós não temos síndrome, isso já é antigo, né? Muita gente já falou, síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vou ser sempre assim. Então, ninguém é Gabriela para sempre. A gente pode ser Gabriela e dali a pouco a gente se esforçar e a gente mudar, até porque nós não temos garantias de que determinadas profissões que hoje estão em alta permaneçam em alta quando os nossos filhos, que hoje têm 4, 5 anos, tiverem 20, 24, 25. Não temos essa garantia. Vejam quantas coisas mudaram, né? A gente tinha a opção de meninas pedagogia, meninos engenharia, por exemplo. Hoje a gente tem pedagogia hospitalar, tem psicopedagogia, tem neuropsicopedagogia, tem neurociências, tem e os meninos têm engenharia industrial, engenharia de alimentos, engenharia... Gente, são opções diversas. Agora, se o seu filho se sentir menos, ele não conseguirá desenvolver em nenhuma área e será de fácil persuasão. Aquela pessoa que é como o vento, né? Vai para um lado, aí chega outra pessoa, vai para o outro. Então não se segura, não se sustenta, porque não acredita nele mesmo. Porque o tempo todo disseram que ele não era capaz, que ele não aprendia, que ele era um mau filho ou um mau aluno, que ele só dava preocupação. Sério isso, né, gente? Então, quando a gente está chamando atenção para isso, é que a gente tem essa preocupação com o físico, tem essa preocupação com o desenvolvimento, mas tenhamos também a preocupação com a autoestima. Como isso é importante para as pessoas, né? Como as pessoas se sentem mais fortes quando se sabem com algumas qualidades e que todos temos defeitos, quando elas se empoderam daquilo que elas são capazes de receber aplauso. Quando a gente trabalha dentro da ciência ABA, que é a análise do comportamento, e que a gente fala de reforçadores, a gente diz assim, olha, a palma, bater palma, é sempre um reforço social positivo. Quantas vezes a gente tem batido palma para os nossos filhos? A gente tem muitas dificuldades com eles? Temos sim, temos, claro que temos. Mas a gente também tem coisas boas para ver nessas crianças, nesses adolescentes. Porque isso vai favorecer um desenvolvimento saudável, um desenvolvimento dentro daquilo. Eu sempre olho aqui para a gente saber o horário, né? A Camila agora mesmo me avisou que faltavam 15 minutos e agora falta 1, né? Mas eu tenho sempre passado um pouquinho do horário, porque eu acho muito importante a gente, dentro de um processo de desenvolvimento, de uma abordagem que a gente está trazendo, a gente falar sobre, não só constatar aquilo que as pessoas podem estar fazendo de forma correta ou inadequada, mas também dizer que nós podemos buscar ajuda. Então, quando me perguntaram hoje por que é que agora a gente tem que fazer curso para ser pai e para ser mãe, eu disse, porque a gente hoje tem essa oportunidade e a gente tem mais conhecimento e a gente sabe
olhando para a gente mesmo, que muitas coisas nós trouxemos da vida que nós tivemos, da nossa história de vida, de como nossos pais trataram as nossas qualidades e os nossos defeitos, os nossos erros. Quantas vezes nós fomos punidos por coisas que nós fizemos que poderiam ser levados como atitudes de curiosidade. Então, gente, fica aqui o meu recado para vocês. Eu hoje termino o dia muito feliz, quero dividir isso com vocês, porque eu não imaginava que eu pudesse realizar o que vocês vão saber que eu estou realizando nos próximos dias. Então, quando a gente alcança esses objetivos, quando a gente vê que é possível, quando a gente se esforça, vocês vão ver, e eu tenho certeza que com a ajuda da minha equipe, nós vamos atingir nossos objetivos. Principalmente porque os nossos objetivos estão relacionados a ajudar o maior número de pessoas. Então, quando eu digo mentoria, mentoria é um trabalho que você faz para impedir que pessoas errem como você errou. Elas vão ter os seus próprios erros, mas aqueles que você teve, você vai dizer a elas, não faça assim. Supervisão, mentoria, parentalidade, conhecimento, formação de professores, isso é uma missão que Deus nos dá para tornar esse mundo melhor. E é nisso que eu acredito. Eu acredito que de mãe para mãe, de mãe para pai, de mãe para professor, a gente pode contribuir um com o outro. Então, muito obrigada para quem esteve aqui, muito obrigada para quem vai assistir depois, quem está chegando aí e vai assistir depois. Eu tenho uma grata satisfação de terminar esse momento, ir para casa agora, descansar, ver meu filho, né? E é isso que faz a vida ser boa, né? Quando a gente tem uma missão e a gente consegue desenvolver essa missão. E quando a gente acredita que ela é possível e vai atrás. Fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro e vamos juntas, precisando de mim, estou aqui. Meu Instagram está aí aberto para vocês, qualquer coisa é só chamar. Eu prometo que eu posso demorar um pouquinho, né, a responder, mas eu prometo responder a todos. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima live. Por quê? Porque agora, com esse novo projeto, pode ser que não seja na próxima quinta, porque vai ser um projeto mais audacioso. Então, pode ser que não seja na próxima quinta, mas aguardem que vem coisa boa por aqui. E eu conto com vocês. Um beijo grande, fiquem com Deus e até a nossa próxima live. Tchau, tchau!